gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Gente, que tal falar de evolução das plantas? Não podemos falar das plantas sem falar da evolução que elas sofreram ao longo dos anos. E dentro dos 4 grupos que foram citados, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vê essa evolução. Então existem vantagens evolutivas que fazem com que as plantas elas possam sobreviver em diversos ambientes. Então aqui nós temos 6 vantagens evolutivas e nós vamos falar sobre elas. Bom, uma delas é a fecundação interna. Quando a fecundação é interna, tem menos dispersão de gametas. Quando a fecundação é externa, o indivíduo tem que lançar mais gametas e muitos gametas são perdidos. Então, com a fecundação interna, não há necessidade de tantos gametas, então não se perde tantos gametas assim. E, consequentemente, tem uma maior chance de fecundação, sendo a fecundação interna. Então, a fecundação interna precisa de menos gametas, tem uma menor perda desses gametas e, consequentemente, uma maior chance de fecundação. Outra característica são os vasos condutores. São os vasos condutores de seiva. São os vasos que vão conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada. Dos 4 grupos citados, só tem um grupo que não possui, que são as briófitas, e elas têm um porte pequenininho. Já os outros, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, apresentam os vasos condutores de seiva. Isso faz com que elas tenham um porte maior, com que o seu tamanho seja maior. Então, os vasos condutores de seiva, além de ajudar na condução dessa seiva, também que é alimento, também vai ajudar no porte da planta. Outra vantagem evolutiva é a semente. A semente, ela vai aparecer lá nas gimnospermas e ela ajuda a proteger o embrião. Protegendo o embrião, ela também ajuda a nutrir. O embrião está protegido, ele também está nutrido. Foi o que a gente falou lá no começo, a história da matrotrofia, o embrião protegido pela mãe. Outra coisa importante da semente é que a semente sendo dispersada, sendo lançada, ajuda na propagação maior da espécie, tendo em vista que o embrião vai estar guardadinho, vai estar lá protegido. Outra coisa importante é o grão de pólen. O grão de pólen, ele também aparece a partir das gimnospermas. Lá nas gimnospermas aparece o grão de pólen, que é a célula sexual masculina, é o gameta masculino. Esse grão de pólen, ele vai ajudar na dispersão também da espécie, vai ajudar na polinização cruzada, sendo uma planta podendo cruzar com a outra, já que nós temos nesse grupo de plantas das gimnospermas, plantas que carregam apenas um sexo, planta que carregam os 2 sexos, e aí esse grão de pólen ele ajuda nessa polinização cruzada e consequentemente também a propagação da espécie. Outra coisa importantíssima, uma vantagem evolutiva e aí faz com que tenha um maior número de espécies que apareceu nas angiospermas, é a flor. Uma característica das angiospermas é a flor e o fruto, que nenhum outro grupo tem. Então, a flor, ela atrai polinizadores e o grão de pólen vai estar nessa flor. Lá nas gimnospermas é uma flor modificada. Já a flor das angiospermas são aquelas que nós já conhecemos mais, como essas aqui, que são coloridas, tem uma pétala perfumada, tem uma cor atrativa, um tamanho atrativo.
Dependendo da espécie, isso vai mudar o tamanho, a cor, o formato. Isso atrai os polinizadores, que podem ser os insetos, podem ser aves. Essa polinização também pode ser feita pelo vento, pode ser feita pelo homem, mas o que atrai os polinizadores é o cheiro, é a cor dessa flor. É muito importante para que ela possa, para que essa vantagem evolutiva é muito importante para que ela possa se propagar no ambiente terrestre. E outra coisa muito importante é o fruto, que também só aparece nas angiospermas. O fruto, ele possui uma semente, essa semente guarda o embrião, que nós já falamos. O embrião vai ficar protegido e, além do embrião estar protegido pela semente, a semente ainda está envolvida por um fruto, ainda está envolvida por uma parte carnosa, seca ou não, ou seca ou suculenta. E, geralmente, os frutos eles vão apresentar uma cor atrativa, um perfume atrativo. Isso faz com que os dispersores dessas sementes se sintam atraídos. Como, por exemplo, um macaco que sente um cheiro de uma manga, se sente atraído, vai pegar aquela manga, come a manga e em outro lugar ele joga aquela semente. Em condições favoráveis, aquela semente vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Então, essas são as principais vantagens evolutivas dos 4 grupos de plantas, consequentemente do reino plante. Existem alguns conceitos botânicos que são importantes que nós saibamos, tá? Principalmente para a prova do Enem. Então, aqui eu fiz uma tabela que está bem torta. Na minha tabela estão faltando duas características, tá? E quando vocês forem fazer no caderninho de vocês já deixem um espaço embaixo, não encerrem aqui, tá? Já deixem um espaço embaixo para colocar as duas outras características, tá bom? Então vamos lá. Primeiro conceito é o cormófita, significa que são indivíduos que têm raiz, caule e folhas. Dos 4 grupos, quem tem? Apenas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, então as cormófitas. Traqueófita ou vascular, significa que tem vasos condutores de seiva. Só existem 3 grupos que têm vasos condutores de seiva: pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita é avascular, quer dizer não vascular, não tem vasos condutores de seiva. Outra característica, outro conceito, sifonógama. Particularmente não lembro de ter visto em nenhuma prova, mas interessante que nós pelo menos saibamos, né? Sifonógama significa que tem tubo polínico. Ó, gente, tubo polínico lembra pólen, lembra grão de pólen. E o grão de pólen só aparece a partir das gimnospermas. Então, quem é sifonógama, portanto, tem tubo polínico? Apenas gimnospermas e angiospermas. E um outro conceito é espermatófita. Não é de espermatozoide, tá, gente? Que planta não tem espermatozoide. Espermatófita significa que tem semente. E também só tem 2 grupos que tem semente, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então, aqui nós temos esses 4 conceitos, as suas definições e quais são os grupos que possuem. Agora, nós vamos para os outros 2 conceitos. Então, para encerrar a parte dos conceitos botânicos, nós temos aqui mais 2 conceitos. Um é criptógama. Criptógama significa que o órgão sexual é oculto, é escondidinho, a gente não consegue ver a olho nu. Existem 2 grupos que apresentam essa característica, são as briófitas e as pteridófitas, tá? Não apresentam órgão visível, o órgão é escondidinho. Já fanerógama significa que o órgão é visível. Órgão visível significa que a gente consegue ver a olho nu. É o caso das gimnospermas e das angiospermas.
Então aqui a gente finaliza essa parte dos conceitos botânicos. Bom, gente, essa aula é uma aula introdutória. Então são as características principais do reino plant, as características principais da botânica. Futuramente nós iremos estudar os 4 grupos separadamente, em todos os seus detalhes, tá? Um beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Salve a Mãe Natureza! PWA em ação.